E aí, mão na massa, tudo bem? Este é o último vídeo, a última videoaula do nosso curso de análise de sistemas e nós vamos falar sobre agora a parte de análise e modelagem de dados, né? A gente falou tanto da modelagem da estrutura dos sistemas, da dinâmica dos sistemas, mas a gente sabe que a base da maioria dos sistemas de software, com base em software hoje, são os dados, né, que, uma vez analisados e processados, se transformam em informações valiosas para os negócios, né? E já que a gente vai trabalhar com gerenciamento de dados dentro de um sistema, é necessário, torna-se essencial entendê-los, né? E uma coisa interessante também é que muitas vezes quando a gente está fazendo um caso de uso, está fazendo classes, está fazendo componentes, o que for, a gente tem um pouco de dificuldade de encontrar detalhes do negócio para que eles sejam colocados nesses modelos. Ou seja, naquele processo de análise de sistemas que a gente tem a geração de ideias e aqui a gente faz a análise das ideias, nesse processo de geração de ideias para construir os nossos modelos de análise, às vezes a gente falta saber detalhes do sistema para que a gente possa construir modelos mais consistentes. É da minha opinião que quando a gente entende os dados de um sistema, a gente tem muito mais capacidade de gerar detalhes para alimentar, para retroalimentar os outros diagramas. Tá? Então esse é um dos benefícios também da modelagem de dados. E mais, eu acho que a gente tem mais facilidade, eu pelo menos, em modelar os dados do que modelar um componente, modelar classe. Esses são muito mais abstratos do que os dados em si. Tá? E como eu já falei, quando você trabalha com sistema de software ainda mais especializado, vamos colocar como exemplo aqui sistemas de informação, por exemplo, software, esses tipos de software são inteiramente atrelados aos dados que eles manipulam. Tá? Com essa necessidade, a gente tem como perspectiva o entendimento dos dados do nosso sistema. A ideia da modelagem de dados vem justamente para entender quais são os dados que nós colocamos e os relacionamentos entre eles. Por quê? A gente acaba trazendo o raciocínio que eu já mostrei em todos os outros diagramas, todas as outras formas de modelagem, para esse diagrama, para essa modelagem de dados. Quando eu estava explicando sobre o UML, eu mencionei que os elementos básicos da UML nada mais são do que as próprias entidades ou elementos e as relações entre elas. Em engenharia de software, na disciplina, nas práticas e nas aulas de arquitetura de software, eu também menciono que software nada mais é arquitetura de software, nada mais é do que componentes e os seus conectores. Percebam como os termos eles são bem similares nesse sentido. Então, do mesmo jeito que na UML, a gente precisa entender quais são as entidades e suas relações, aqui no modelo de dados, pelo fato de a gente tratar com uma porção de dados complexa e grande na maioria dos sistemas, a gente precisa entender quais são essas entidades dos dados e as relações entre elas. Tá?
Para modelar dados, a gente tem três perspectivas diferentes. As duas primeiras elas são bem siamesas, a modelagem conceitual e lógica. Na modelagem conceitual dos dados, a gente traz uma representação de alto nível, ou seja, um resumo do que aqueles dados têm, tentando informar quais são as entidades, quais são as relações, entidades, relações, e quais são os atributos dessas entidades. Tá? Na modelagem lógica, a gente pega esse modelo conceitual e dá um significado a mais a ele, trazendo conceitos da implementação do banco de dados que a gente vai utilizar. Por exemplo, se a gente utiliza bancos de dados que a gente chama de relacionais, como os MySQL, Postgre, SQL Server. Quando a gente utiliza esses modelos, na modelagem lógica, a gente pega essa informação gerada e dá um significado a mais a elas. Ou seja, as entidades passarão a se chamar de tabelas. Os atributos passarão a se chamar colunas. As relações seriam relações mesmo. Tá? Ou seja, a gente agora está atribuindo um significado específico da modelagem de dados relacionais para o nosso diagrama realizado, criado na modelagem conceitual. Tá? Então, é isso que a modelagem lógica tem. Ela traz essa camada de especialidade para o banco de dados que a gente estiver trabalhando. Certo? E a modelagem física nada mais é do que a modelagem do dado em si, do dado em execução. Então, geralmente, a gente demonstra, a gente coloca a gente modela esse tipo de dado fazendo a implementação do banco de dados em si, tá? Que é utilizando, por exemplo, a linguagem SQL, utilizando os comandos da linguagem. Tá? Então, a modelagem física ela descreve como é que os dados são armazenados, por exemplo. Como é que eles são recuperados, criados. Tá? Esse eu vou colocar um asterisco. Essa modelagem é incomum para nós que trabalhamos com a área de engenharia de software, análise de sistemas. Tá? Geralmente, quando modelamos dados, trabalhamos nesses dois níveis aqui. Quando formos construir nossos modelos de dados, tanto a nível conceitual quanto lógico, nós temos alguns elementos desse modelo. São as entidades, como eu já mencionei, os relacionamentos e os atributos ou características. Tá? Nós utilizamos esses conceitos em ambas as modelagens a nível conceitual e a nível lógico, certo? Sabendo, mais uma vez, que se for a nível lógico, nós podemos ter outro significado. Em banco de dados relacionais, nós teríamos esses três aqui, que seriam o quê? Entidades são tabelas, ou até views. Relacionamentos continuam sendo relacionamentos. E nós temos as colunas. Até porque as tabelas se relacionam entre si através das consultas que nós fazemos, etc. Tá? Vamos agora focar nas entidades. Nosso quadradinho lá. Entidades são o quê? São representações do negócio. Assim como nós temos as classes, temos também as entidades. Tá? Essas entidades podem ser fortes, onde a existência delas independe de outras entidades. Podem ser fracas, onde as entidades mais fracas elas dependem de outras para existir. Aqui eu estou dando um exemplo, né? A entidade forte seria o produto. A venda ela só existe se o produto existir. É a venda de um produto. Tá? E as entidades associativas que são fruto de uma associação. Tá? Por exemplo, um item de venda. Então, um item de venda é fruto de uma associação entre produto e venda. Tá? Um produto seria um item de venda. Relacionamentos
nós temos o costume de, na modelagem de dados, de certa forma, quantificarmos os dados. Trazer o que a gente chama da cardinalidade da relação. Então as relações, elas têm uma cardinalidade. O que é que significa isso? Duas entidades se relacionam, a relação é fruto disso. Essa relação pode ser, primeiro cenário, 1 para 1, onde as duas entidades referenciam obrigatoriamente apenas uma a outra, então eu tenho um produto X que se relaciona com a venda Y, tá? A gente já sabe que para a relação produto-venda não faz sentido, porque um produto pode ser utilizado em várias vendas, o mesmo produto, certo? Nós temos uma cardinalidade 1 para muitos, que a gente chama de 1 para N, onde uma entidade pode referenciar várias da outra, mas aquela outra entidade só pode relacionar uma da entidade dominante, digamos assim, tá? Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem um produto que é único, se relaciona com N vendas que são realizadas, mas uma venda que foi realizada, ela só pode se relacionar com um produto em si, digamos que são vendas de produto único, tá? Também não se aplica a esse cenário que eu acabei de dar o exemplo. Mas, então nesse caso seria qual? Eu acho que a relação mais apropriada, por exemplo, de produto-venda, seria o relacionamento de M para N, muitos para muitos. Um produto pode estar sendo utilizado por várias vendas e uma venda pode possuir vários produtos dentro dela. Então seria um relacionamento mais apropriado, tá? A cardinalidade também existe em diagramas do ML, de classes, eu cheguei a mostrar, etc. Mas ela é muito mais relevante nos diagramas correspondentes à modelagem de dados, tá? Os atributos, eles são parte da entidade. Eles descrevem a entidade, tá? Temos atributos que eles são, tentando classificar como função, né? Os atributos descritivos, que são as características da entidade em si, não é? Por exemplo, nome ou cor de uma pessoa, de uma entidade chamada pessoa aqui. Os nominativos, que eles são também descritivos, mas eles têm a função de identificar um objeto. Por exemplo, CPF poderia ser... poderia identificar uma pessoa. E os referenciais, que representam uma ligação de entidade com outra. Nesse caso, se eu tiver numa venda, o atributo CPF, ele é um atributo referencial, porque ele está referenciando a pessoa àquela venda, tá? Então, é um atributo. A gente também pode encarar um atributo de uma outra forma. Além da sua função, das suas funções, que eu acabei de mostrar, a gente tem a sua estrutura. Ele pode ser um atributo simples, onde um atributo define uma característica da entidade, por exemplo, o nome de uma pessoa, ou atributos compostos, onde você precisa de diferentes atributos para definir uma única característica da entidade. Por exemplo, endereço, você precisa de rua, número, etc., vários atributos para definir essa característica chamada endereço, tá? Então, os atributos também podem ser simples ou compostos. Explicando tudo isso, a gente já parte para o diagrama, tá? Nós temos aqui as entidades. Nesse diagrama, por exemplo, autores se relacionam com livros, tem as empresas que publicam, tem até a cestinha de livros para compra, né? Vários tipos de relações. A gente tem vários atributos aqui das classes. Atributos esses que são descritivos, óbvio, mas alguns são, nesse caso aqui, onde tem essa chavezinha, eles são atributos nominais que servem para identificar um autor, por exemplo.
E a gente tem, por exemplo, atributos referenciais, onde nós utilizamos atributos que referenciam outras tabelas, são referenciados em outras tabelas. Nesse caso aqui, outras tabelas, né, mas são entidades no caso. E aqui são alguns itens específicos da ferramenta Visual Paradigm, né, onde a gente tem atributos que são nullable, que ele pode possuir valores nulos ou não. Então esse N representa que ele pode, digamos, opcionais o preenchimento deles. Os tipos desses atributos, né, varchar, que é uma cadeia de caracteres numéricos, inteiros. E as relações em si, né? A gente tem as relações 1 para n, m para n, 1 para 1. Os elementos específicos das relações dos desenhos eu vou mostrar para vocês na ferramenta que eu vou fazer uma modelagem agora dela. Vou fazer um modelo entidade de relacionamento agora, tá? A gente abre o diagrama entidade de relacionamento, certo? Tá aqui na pastinha Database Modeling, você pode pedir para criar um novo diagrama. Tá? Então a gente tem as entidades. Vamos pegar o exemplo anterior, só relembrar aqui, lá no caso de uso. Deixa eu abrir primeiro o caso de uso aqui, tá? Pronto. A gente tem várias informações, tá vendo? Depositar o dinheiro, lembrando no nosso caso de uma conta bancária. Depositar dinheiro, oferecer promoção, ativar conta do cliente, abrir conta, temos vários atores aqui, né? Retirar o dinheiro, etc. Abrir mais uma vez também para a gente relembrar o diagrama de classes, onde a gente tem a conta corrente, conta bancária, o cliente, né? Promoção, funcionário, etc. E aí agora a gente tem aqui um diagrama de entidade de relacionamento, tá? Vamos tentar modelar nossos dados então aqui, certo? A gente tem, por exemplo, cliente, né? É uma entidade do nosso sistema, tá? Cliente, qual seria a outra? Vou chamar de conta bancária. Nós temos também o próprio funcionário, né? Nós temos também basicamente isso, né? Em termos de dados. Vamos ver como é que fica aqui. Tentar fazer uma implementação mais simples, né? O cliente, qual é a relação entre cliente e conta bancária? Qual é a cardinalidade, o tipo de relacionamento? É um para muitos, muitos para muitos? Por exemplo, um cliente ele pode ter quantas contas no banco? Vamos supor que ele possa ter uma de cada tipo, né? Uma corrente e uma poupança, tá? Então seria um para muito, né? Um cliente ele tem mais de uma conta bancária, mas a conta bancária está associada a apenas um cliente. Se bem que tem até o conceito de conta conjunta e tal, mas não vamos entrar nesse detalhe não, tá? Aqui a gente tem o funcionário, que ele pode também criar oferecer uma promoção, não é? A gente pode colocar aqui a classe promoção também. A promoção é um exemplo de classe associativa, né? Ela é fruto pode até ser encarado dessa forma, né? Que ela é fruto do relacionamento entre o cliente e o funcionário. É promoção. Então o cliente ele pode receber várias promoções. Perdão, acabei fazendo besteira aqui. Um cliente ele pode acabar recebendo várias promoções e
a promoção ela pode ser atrelada a diversos clientes, né? Digamos que é uma campanha. Então perceba como o relacionamento many-to-many ele acaba gerando uma tabela intermediária, percebe? Por quê? Porque ela é uma classe associativa. Então a relação entre cliente e promoção exige que exista uma tabela de relacionamento, certo? É assim que a ferramenta acaba encarando, tá? E o funcionário pode gerar várias promoções, mas opa, acabei colocando a direção errada aqui. Um funcionário pode gerar várias promoções, mas aquela promoção está atrelada a um funcionário. E para muitos é essa daqui. Ok? Beleza, com isso a gente pode também começar a acrescentar os atributos, né? Nesse caso, como o diagrama de entidade de relacionamento ele é muito utilizado para base de dados relacionais, a gente acaba aderindo a alguns conceitos dos diagramas relacionais. Por exemplo, não são atributos, a gente coloca colunas, tá? Então, qual seria a coluna? Por exemplo, cliente, ele tem o quê? O CPF, que é nominal, né? Ele descreve um cliente, mas também serve para identificá-lo. O nome, né? Não sei, né? O RG. Aí o cliente tem um endereço, nesse caso. Nesse caso, a gente poderia criar uma tabela. Perdão, acabei criando um ao vivo aqui. A gente poderia criar uma tabela de endereço, tá? Endereço, onde esse sim seria um relacionamento 1 para 1, né? Um cliente só tem um endereço, pelo menos comprovado na agência. E o endereço ele pertence a apenas um cliente, tá? Então teria um endereço que ele pode ter, né? O logradouro, não é assim que os Correios colocam? Número, bairro, CEP, cidade, estado, tá? Aqui a gente tem endereço. Aqui a gente também pode colocar um outro identificador do endereço, tá? Para ser um atributo que vai identificar esse endereço unicamente na base de dados, por exemplo, tá? Então esse cara aqui ele é o quê? Ele é um atributo nominal. Então ele seria colocado como uma chavezinha, né? Nos bancos de dados relacionais, atributos nominais são chamados de chaves primárias no caso. Atributos referenciais, que é o caso desse cabra aqui, deixa eu até tirar esse daqui porque a ferramenta já criou automaticamente. Atributos referenciais são chamadas chaves estrangeiras. Tá? Não vou entrar aqui nos detalhes da teoria da base de dados, mas esse acaba sendo utilizado. Deixa eu até colocar esse daqui também como chave primária. Então a conta bancária eu já acrescento também como chave estrangeira esse cliente CPF, tá? E assim a gente teria várias outras coisas para fazer aqui, né? Primeiro, qual é o tipo desse dado aqui, tá? Identificador, ok, mas o logradouro ele é um texto, né? Então vamos abrir a especificação aqui e ver qual é o outro tipo dele. Não é esse tipo, é um tipo varchar, tá? Varchar, que é o tipo que a maioria dos bancos de dados relacionais acabam adotando para strings, cadeias de caracteres. Eu vou remover aqui que ele não é nullable, ele não é mesmo. Precisa ter um logradouro, assim como precisa ter um nome, assim como precisa ter um RG também, é obrigatório para o cadastro. E assim vai, tá? Com isso a gente acaba gerando os modelos de dados do nosso sistema, né? Outra decisão que a gente poderia fazer é o quê? Conta bancária.
a gente poderia fazer uma espécie de segregação se os dados de uma conta corrente e conta bancária fossem diferentes. Por exemplo, conta corrente, eu sei que no Banco do Brasil, conta poupança, por exemplo, no Banco do Brasil, ele tem aquela variação, né? Um número chama variação. Além do número da agência e o número da conta, tem uma variação que é 51, por aí vai. Opa. Tá? Seria 1 para 1 também, né? Certo? E aí teria o ID da conta bancária que estaria associado com esses outros, que aí ele traria a porção de dados referentes à conta corrente ou à conta poupança, tá? E aí a gente poderia mudar esse relacionamento, que poderia ser 1 para 1 com conta poupança, 1 para 1 com conta corrente. Também é possível, certo? Então existem várias fases aí que a gente pode fazer análise e a síntese das informações e ir tratando o modelo e deixando ele mais refinado para a nossa realidade, certo? O que eu gostaria que vocês fizessem, tá, é que você acabe fazendo também o mesmo para o seu último projeto, modelo de dados ou até para o trabalho, certo? É um modelo bem simples de fazer e utilizá-lo para que ele retroalimente os seus outros modelos, detalhe-os. Tá? Então, com isso eu acho que você vai ter um entendimento mais holístico, mais completo de diversos aspectos que um sistema ele está passível de modelagem e análise, certo? Então eu espero que você tenha aproveitado a disciplina, né, que você tenha aprendido o propósito dela e nunca esquecer, tá? Nós estamos como analistas sempre com um olhar crítico, que vocês consigam sempre gerar ideias, mas também criticá-las, melhorá-las, e é um processo sempre de aprimoramento contínuo desses modelos. Tá? Saiba escolher os modelos adequados para o seu problema e que assim você consiga se comunicar bem com os stakeholders, com os interessados no projeto de software que está sendo desenvolvido, certo? Então, no mais, um grande abraço, bom aprendizado aí e até a próxima.